Alô você, mais um bloco aí de matéria do direito administrativo. Costumo dizer para você que esse tipo de matéria a gente tem que fortalecer na cabeça, porque administrativo constitucional está presente em 9 a cada 10 editais de concurso público no Brasil. Então vamos tentar mentalizar de uma forma que a gente acerte questão. Ninguém aqui quer virar professor de administrativo, o que você que está em casa quer é aprender efetivamente a acertar a questão. Qual é o tópico da matéria hoje? Olha só, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Eu vou explicar para você a teoria do órgão. Aí você fala, Evandro, mas o que é a teoria do órgão? Filho, a teoria do órgão tenta explicar o que é o órgão público no Brasil. Eu vou combinar o seguinte com você que está em casa. Eu vou fazer uma explicação técnica, dando vários exemplos, e no final eu vou extrair da onde está o órgão e da formatação que você tem que entender para fazer questão. Porque é muito comum um aluno aprender a matéria e não saber resolver questão. Porque é explicada a matéria, ou às vezes vem nos livros, de uma formatação diferente das questões. O que eu vou fazer para você é te explicar, mas no meio do caminho você já vai estar resolvendo questão, tranquilo? Beleza. Então vamos lá. A teoria do órgão que foi utilizado pela Constituição Federal de 88, ela fez o seguinte: existem 3 teorias, só que utilizada pela Constituição só existe uma. Ou seja, a teoria utilizada é a terceira. Qual que é? Teoria do órgão. Então olha que legal. A própria estrutura das teorias, que existem 3, teoria do mandato, teoria da representação e teoria do órgão, que tentou explicar o que é o órgão público, ele pegou o nome sendo teoria do órgão. Aí você fala, pô, Evandro, mas é a mesma coisa. A teoria que tenta explicar o órgão público recebe o nome de teoria do órgão? É o nome da teoria. Teoria que explica a teoria do órgão público, teoria do órgão. Evandro, teoria do mandato, o que é? A teoria do mandato, ela tem uma explicação, só que na prova você vai dizer que ela não foi utilizada pela Constituição, mas ela cai. Cai assim, é correto afirmar que a teoria utilizada para explicar o órgão público foi a Constituição adotou a teoria do mandato. Você vai dizer que está errado. Eu não vou explicar uma coisa que não é utilizada, você só precisa saber o nome. Teoria da representação é a mesma coisa. Existe, mas não foi utilizada pela Constituição de 88. Então, se cair questões tipo, é correto afirmar que a teoria utilizada para explicar o órgão público é a teoria do mandato, errado. É a teoria da representação, você vai dizer que está errado também. E se cair, é correto afirmar que a teoria que explica o órgão público é a teoria do órgão, você vai dizer que está o quê? Está certo. Então, a gente já encontrou a teoria utilizada pela Constituição de 88. Bacana. O que a gente vai fazer agora é explicar as características do órgão público. Bem, órgão público, ele integra a estrutura de uma pessoa jurídica. Toda vez que eu chego aqui e falo para você das pessoas jurídicas, na verdade eu estou falando das pessoas jurídicas do Estado. Se a pessoa jurídica do Estado, só existe quantas que eu expliquei para vocês? 8. Existe 4 da administração direta e 4 da administração indireta. Mas como está falando em pessoa jurídica, na verdade é nas pessoas jurídicas políticas, que são administração direta, e as pessoas jurídicas administrativas, que compõem a administração pública e indireta. Ou seja, onde tem órgão público? Está presente dentro da União, dos estados, do DF, dos municípios e dentro da fase. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Não existe de forma nenhuma órgão público para particulares. O órgão público tem que estar dentro da estrutura da administração pública. E para ser considerada administração pública no Brasil em sentido formal, somente administração pública direta e indireta. Então já matamos esse primeiro ponto. Segundo, não possuem personalidade jurídica. Olha só, meu povo, não possui personalidade jurídica. Se não possui personalidade jurídica, quer dizer que o órgão público não é pessoa física e não é pessoa jurídica. O que o órgão público é? Para explicar para você o que é o órgão público, eu fiz esse esqueminha aqui que quem criou foi o professor Eli Lopes Meirelles. Pensa só. Quando você está se movimentando, você, pessoa física, você pensa assim:
Cara, quem manda nas minhas ações é o meu pé que quer ir para lá, é a minha mão que quer se levantar, ou quem está determinando as ações é sempre a cabeça? Aí você fala, Evandro, quem está determinando as ações é sempre a cabeça. Quem manda é a cabeça. Ou seja, se eu cortar o meu braço ou eu cortar um órgão público, amigo, ainda assim a pessoa vai continuar existindo. Porque na verdade a pessoa é a cabeça. Aí você fala, Evandro, quem é a cabeça? A cabeça é a pessoa jurídica do Estado. Eu vou dar como exemplo aqui a administração pública direta da União, só para você entender. A cabeça é a União, mas ela tem os órgãos dela. Por exemplo, Receita Federal do Brasil, ela tem a Polícia Federal, ela tem a Polícia Rodoviária Federal e ela tem, por exemplo, o Departamento Penitenciário Nacional. Isso dentro da estrutura do Poder Executivo. Mas se ela estiver dentro da estrutura do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, ela vai ter outros órgãos de estrutura. Tranquilo? Beleza. Ô Evandro, quer dizer que se eu chegar e eu acabar com a Polícia Rodoviária Federal, eu cortar uma perna, a União continua existindo? Sim, continua existindo. Por quê? Receita Federal, Departamento, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal são órgãos públicos. Ou seja, eles não são pessoas. Eles são simplesmente chamados de feixes despersonalizados ou meros centros de competências. Essa é a classificação deles. Então, a primeira coisa, quem manda é a cabeça, ao nosso exemplo. Olha, quem manda é minha cabeça, é o meu pensamento. O patrimônio é meu, a pessoa jurídica sou eu. Se eu cortar um braço ou cortar uma perna, ainda assim eu vou continuar sendo o Evandro. A mesma coisa. Se os órgãos forem extintos, ainda assim a União continua existindo. Então, o que a gente viu até agora? A gente viu que os órgãos públicos têm como característica que eles integram a estrutura de uma pessoa jurídica, tanto das pessoas políticas quanto das pessoas administrativas. Ou seja, pode existir órgão na administração direta ou indireta. O que não pode ter é órgão para particulares. Não possui personalidade jurídica, então não é pessoa. O que ele é? Acabei de dizer lá, feixe despersonalizado. Fruto de desconcentração administrativa. Esse aqui eu vou deixar uma interrogação e vou explicar para vocês daqui a pouco, tá? O que ele é? Vamos pular ele. Quase nunca possuem autonomia. Órgão não pode fazer nada, órgão não tem autonomia. Por que ele não tem autonomia? Porque ele não é pessoa. Mas o órgão, segundo a doutrina, pode fazer alguma coisa. Salvo quando tiver capacidade processual para defender de prerrogativas funcionais. O que você vai gravar? Que o órgão não tem autonomia, não é pessoa. Mas ele pode sim entrar com mandado de segurança para garantir prerrogativas funcionais. É a única coisa que o órgão pode fazer, entrar com mandado de segurança para garantir prerrogativas funcionais. Mas eu já vou adiantar uma coisa legal. Existe 4 classificações de órgãos que eu vou falar daqui a pouco. Órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Para que tenha capacidade para impetrar mandado de segurança, somente os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Ou seja, são os 2 maiores na escala. Isso aqui você vai ver mais à frente. Não possuem patrimônio próprio. Olha só, esse aqui é um dado bem importante. Não possui patrimônio próprio. Pensa assim comigo. Esse relógio aqui. Vem pra cá, vamos acompanhar no gráfico. Esse relógio aqui, ele pertence ao meu braço esquerdo. Se eu tirar, ele vai pertencer ao meu braço direito. Ou esse relógio pertence à minha cabeça. Evandro, o que é isso? Amigo, preste atenção. Esse relógio é meu, é do Evandro, é da cabeça. Se eu tirar ele do braço esquerdo e passar para o braço direito, quer dizer que ele vai continuar sendo meu, porque o órgão não é nada. A mesma coisa é essa estrutura. Imagine o seguinte, você chegar e falar, nossa, olha que viatura bonita da Receita Federal, tá errado. Porque quando você vê aquela viatura lá, bem bonitona lá, que é o seu sonho, tá dirigindo aquele troço, escrito Receita Federal do Brasil, na verdade, aquela viatura, aquele patrimônio não pertence à Receita. Ele pertence a quem? Ele pertence à União. Por que isso, Evandro? Imagine que a União precisa realocar, leva na funilaria e manda pintar metade da frota de veículos, de viaturas da Receita Federal, com o logo da Polícia Federal e joga para lá. Amigo, vai continuar sendo tudo do quê?
da União. O patrimônio, ele não pertence aos órgãos, não pertence à Receita, não pertence à Polícia Federal. Por isso que é errado falar assim, nossa, que carro bonito da Polícia Federal. Está errado, o carro não pertence à Polícia Federal, porque o órgão não pode ter nada. Na verdade, o certo é você falar, nossa, olha que viatura bacana da União. Beleza, matamos o segundo ponto. Agora tem um terceiro ponto que é fundamental aqui, e eu quero que vocês gravem. Anotem aí comigo. Eu dei para você que eles integram a estrutura de uma pessoa jurídica, não possuem personalidade jurídica, são fruto de desconcentração, quase nenhuma autonomia, não possuem patrimônio próprio e o F, né? Os agentes estão em imputação à pessoa jurídica que está ligada. Aí você vai falar assim, putz, Evandro, o que é estar em imputação à pessoa jurídica que está ligada? Pensa comigo agora um exemplo. Imagina que você que está em casa, você tem um filho pequenininho, se o filho for menina, né, é o maior barato, porque a menina é tranquila, se for menino parece aquele diabinho da Tasmânia, nego, aquilo que parece na tua casa, aquele filme Looney Tunes, aquele desenho, tem um diabinho da Tasmânia, né, o que fica rodando lá e derrubando tudo. Então, se você que está em casa tem filho na idade de 6, 7 anos, amigo, é mais ou menos por aí se for menino. Soltou o moleque, ele sai fazendo merda, não é? Então, pega esse garoto aí que é seu filho, que só faz cagada, e não adianta falar que ama ele não, porque a gente ama os filhos, mas se for moleque nessa idade, faz cagada mesmo, e vai, amigo, botar motivação na sua vida. Vai lá numa loja de carro importado da sua cidade, vê umas BMWs lá, e aí fala pro seu filho, olha, Juninho, o papai tá estudando pra caramba, a mamãe tá estudando pra caramba, para daqui a um tempo a gente poder andar naquele carro lá. Aí você deixa o moleque e vai beber uma água. Quando você tá no bebedouro, você olha, tá o moleque com uma tampinha de Coca-Cola na mão, apontado, encostado naquele carro lá, naquela BMW X6 lá, que aquela porcaria custa 500 mil reais. Você olha lá do bebedouro, amigo, só dá tempo de vir correndo para tentar pegar o moleque. Você já viu que vem até em slow motion, você vem gritando, não dá tempo, amigo. Você só ouve aquele barulho, tá. O moleque arranhou uma BMW X6 de 500 mil reais do início ao fim. E não foi só arranhão de tinta, não. Ele chegou a amassar o moleque. E aí, o que você faz? Você olha pro dono e fala, olha, meu filho, o negócio é o seguinte. Quem amassou foi o moleque, ele tem 6 anos. Espera ele completar 18 anos, que inclusive agora eu tô ligando pro Evandro, que é pro Evandro já preparar um kit de estudo pro moleque, porque ele vai ter que estudar pra caramba dos 6 aos 18 anos para poder passar num concurso para pagar o prejuízo. Ô amigo, não tem jeito, o prejuízo é teu, que é pai, porque a criança está em imputação à pessoa física que ela está ligada. Ou seja, tudo que a criança fizer que causar prejuízo a um terceiro, quem paga é o pai. Isso está em imputação. É como se o seu filho fosse extensão da tua mão. Não adianta mandar ele pagar. Quem vai pagar é você. A mesma coisa é um agente público. Um agente público, ele está, na verdade, em imputação à pessoa jurídica que ele está ligada. Imagine que você seja um policial rodoviário federal. Existe a União, que é a pessoa jurídica, que tem um órgão ligado a ela, que tem um agente público que trabalha dentro dela. Esse agente aqui, eu vou rabiscar, hein? Ele está em imputação à pessoa jurídica que ele está ligado. Evandro, o que quer dizer isso? Tudo que ele causar de prejuízo, quem paga é a pessoa jurídica. Isso chama responsabilidade civil do Estado. Está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, garantindo o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Ou seja, você causou prejuízo, quem paga é a União. Aí você fala assim, mas eu não entendi, Evandro, você pode dar um exemplo? Dou. Imagina que você esteja trabalhando na Polícia Rodoviária Federal e você pegue lá um roubo e quando você chegou com a sua viatura, o bandido está com a arma na cabeça da vítima, você pega o fuzil, aponta e dá um tiro. Em vez de acertar o bandido, você acerta a vítima, matou a vítima. Amigo, você agiu por erro, você acaba de causar um prejuízo. Os familiares, quando eles vão na TV, eles não falam, vou cobrar do Policial Rodoviário Federal. Ele diz assim, eu vou cobrar do Estado, vou entrar com ação contra o Estado. Por quê? Você é um agente que está em imputação à pessoa jurídica, está ligado? Parece aquela criança. Tudo que você fizer de errado trabalhando, quem paga é quem? É o Estado. E você está em
imputação à pessoa jurídica que está ligado. Evandro, é importante isso aqui? Cara, é importante pra caramba. Porque quando eu falo que você está em imputação à pessoa jurídica que está ligado, eu estou falando do tópico responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, ela está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, e lá atrás a teoria do risco administrativo, que é a teoria utilizada em regra para você determinar essa situação. Beleza? Então o que a gente bateu até agora? A gente bateu toda a teoria do órgão público, lembrando alguns detalhes fundamentais, né? A pessoa na estrutura é só a União. Evandro, mas eu não consegui entender. Calma, filho, calma, que a gente vai dar a estrutura de como o órgão está presente para você. Vamos trabalhar agora a classificação do órgão segundo a posição estatal. Aí você fala assim, Evandro, por que a classificação é segundo a posição estatal? Cara, a segunda posição estatal, dentro da teoria do órgão, o que importa é a palavra hierarquia e subordinação. O que quer dizer hierarquia e subordinação? Quem manda mais e quem manda menos. Ou seja, segundo a posição estatal, eu estou dizendo para você que o órgão independente manda no autônomo, o autônomo manda no superior e o superior manda no subalterno. Órgão segundo a classificação estatal. Lembrando que essa teoria do órgão aqui, o que eu vou fazer para você é a primeira classificação. Eu vou dar o conceito de cada um, mas eu já vou desenhando um esqueminha para que você crie na tua cabeça da onde vem o órgão. Bacana? Então vamos lá, olha só. Órgãos independentes, eles são o mais alto escalão do poder. Quem trabalha num órgão independente, ele não exerce hierarquia e subordinação com qualquer pessoa. Exemplo, eu tenho aqui a cabeça, que é a União, que eu expliquei para vocês, e eu tenho, descendo, a classificação dos órgãos. Se lembrando que existe órgão dentro das pessoas políticas e administrativas, ou seja, existe órgão dentro da União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Eu estou pegando uma entidade, que é a entidade política, da administração direta da União, para explicar para você o órgão. Pode existir órgão dentro do Poder Executivo, dentro do Poder Legislativo e dentro do Poder Judiciário. Eu vou explicar a sequência dentro do Poder Executivo, que é mais fácil para você entender, mas eu vou até dar exemplo dos outros aqui. Vamos dar um exemplo aqui de órgão independente no Poder Executivo. Olha, Presidência da República. A Presidência da República, ela recebe as classificações que eu vou dar aqui. O órgão independente, ele é o mais alto escalão do poder. Mais alto escalão do poder. Sem hierarquia, ou seja, ninguém manda nele. Os agentes que trabalham aqui são inseridos geralmente por eleição. E são agentes o quê? Políticos. Vê se não bate direitinho. Quem trabalha na Presidência da República é o Presidente da República, inserido por eleição, tem classificação de agente político. É o mais alto escalão do poder e não exerce subordinação com nenhum outro, ou seja, quem manda é ele. Logo abaixo, você tem os órgãos autônomos. Os órgãos autônomos são aqueles órgãos que recebem a seguinte classificação. Olha aqui. Você vai dizer que no órgão autônomo, ou bem é um ministério, se tiver na União, ou bem vão ser secretarias, se estiverem nos estados. Isso, ou no município. Isso aqui é uma decisão do STF, então não tenho que contestar. Nas provas, não inventem moda. Falou em secretaria e ministério é órgão autônomo. O que faz nas questões é, às vezes, trazer um outro nome e tentar te confundir. Trazer a classificação dos órgãos superiores e dizer que o ministério e uma secretaria é órgão superior, vai estar errado. Que o ministério e uma secretaria é um órgão subalterno também, ou então tentando te confundir, botando como órgão independente. Secretaria e ministério é órgão autônomo. Bacana, já dei a classificação aqui. Órgãos subalternos, que vem logo abaixo. Os órgãos subalternos são aqueles órgãos que recebem a classificação de chefia, direção e assessoramento. Ou controle. Tanto faz. A gente pode dizer chefia, direção e controle. Dá um exemplo. Eu tenho a Presidência da República, sendo um órgão independente.
Depois eu tenho o Ministério da Justiça, que é um órgão autônomo. Opa, olha aqui, Ministério. E logo abaixo, por exemplo, eu tenho a Superintendência da Receita Federal do Brasil. Vai ser um órgão que é superior. Eu botei subalterno aqui, mas na verdade, ó, deixa eu apagar. Aqui é o órgão superior, ó. Órgão superior. Órgão superior, Superintendência da Receita Federal do Brasil. Por quê? Porque é ele que tem a chefia, a direção e o controle dos demais órgãos. E você tem, por última classificação, vem os órgãos subalternos. Evandro, o que são os órgãos subalternos? Exemplo de órgão subalterno, uma delegacia da Receita Federal. Então, quando você chega aqui e você vê os órgãos subalternos, aí, Evandro, a Delegacia da Polícia Federal é um órgão que qual classificação que ele recebe? Você vai dizer que ele tem reduzidíssimo ou quase nenhum poder decisório. Reduzido poder decisório. São chamados órgãos de mera execução. Não decidem nada. Evandro, por que não decide nada? Cara, pensa comigo. Se você, por exemplo, estiver sendo removido de ofício, uma determinação, a ordem não vem do chefe da delegacia, não. A ordem vem da chefia, vem do quê? Lá da superintendência. Ele diz, olha, tem que remover 4 auditores da Receita, um analista técnico para outra localidade. O chefe da delegacia da Receita Federal, do órgão subalterno, a única coisa que ele vai fazer é executar a ordem, ele não pode gerir essa ordem, tranquilo? Então, olha, o que eu dei para vocês foi a classificação segundo a posição estatal. Evandro, tem algum macete? Tem sim, olha aqui. Eu tenho independentes, autônomos, superiores e subalternos. Para você entrar com mandado de segurança para garantir prerrogativas próprias, é somente independente e o autônomo. Não pode superior e subalterno. 95% das questões vem batendo em cima de quem? Dos órgãos autônomos. É em cima dele que vem batendo. Porque Ministério e Secretaria, caiu esse nome, é órgão autônomo. Aí, Evandro, eu não entendi. Pô, pelo amor de Deus, né? Secretaria de Saúde do município de Cascavel. Qual tipo de órgão é? Amigo, é secretaria? Então é autônomo. Ministério da Previdência, Ministério da Saúde, é ministério? Então é autônomo. Vamos não confundir isso aí. Batemos aí então, classificação segundo a posição estatal. Vamos entender agora onde vem o órgão público e vamos dar uma palhinha de desconcentração administrativa. Órgãos simples e compostos e órgãos colegiados e singulares. Isso é bem importante. Olha só, quando eu tenho um órgão simples, eu estou dizendo que ele é um centro de competência só, ou seja, o órgão não se divide em órgãos menores. Quando eu digo que é um órgão composto, são vários centros de competência, ele se divide. Aqui, quando ele se divide, cria a ideia de desconcentração administrativa, ou seja, técnica administrativa de divisão de órgãos. Evandro, dá um exemplo, quando eu pego a estrutura da União aqui, que eu tenho a Presidência da República, a Presidência da República ela não se divide em outros órgãos menores, então ela pode ser classificada como um órgão simples, é só ela. Agora, quando eu pego um outro órgão, o Ministério da Justiça, o órgão se divide em órgãos menores, ou seja, Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Ou seja, o Ministério da Justiça se dividiu em 3 órgãos menores, desconcentração, mera divisão de órgãos. Então ele é classificado como um órgão composto, porque eles são vários centros de competência. Então quando um órgão não se divide, órgãos simples. Quando ele se divide, órgão composto. Pouco importa a quantidade de cargo que esteja dentro do órgão. O órgão simples pode ter 1000 pessoas trabalhando, não interessa. Se ele não se dividiu, ainda assim ele vai ser o quê? Órgão simples. Agora, órgão colegiado e órgãos singulares. Os órgãos colegiados são aqueles que são várias pessoas tomando uma decisão. São chamados de pluripessoais. Dá um exemplo. Câmara e o Senado Federal. A Câmara e o Senado são órgãos classificados como órgãos colegiados. Várias pessoas que tomam a decisão ao mesmo tempo. Você não tem, por exemplo, a situação de uma pessoa só decidindo. Órgãos singulares, somente um toma decisão, ou seja, unipessoal. Exemplo também, Presidência da República. Quem toma a decisão lá dentro é o presidente da
República. Então, olha, nós demos várias classificações de órgãos. Você tem que tomar cuidado que você não pode confundir. Órgão segundo a posição estatal, a classificação dos órgãos que divide ele em órgãos simples e compostos, colegiados e singulares. Cuidado, porque você não pode confundir um órgão singular com um órgão simples. Órgão simples é aquele que não se divide em outros órgãos. Singular é aquele que tem uma pessoa só que decide por ele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O órgão pode ser, por exemplo, um órgão simples colegiado, não se divide em outros, mas tem vários cargos lá dentro e várias pessoas tomam a decisão ao mesmo tempo. Ou o órgão pode ser simples e singular também, não se divide em órgãos menores e só uma pessoa toma a decisão. Em contrapartida, ele pode ser também um órgão composto, ele se divide em órgãos menores e ele ser singular ou colegiado, de acordo com a situação hipotética que você esteja surgindo, tranquilo? Beleza. Nessa situação aí, a gente terminou o que tinha que falar da teoria do órgão público, lembrando que o que explica o órgão público é a teoria do órgão. Existe 3. Nós temos a teoria da representação não é utilizada, a teoria do mandato não é utilizada e a teoria do órgão. Essa é a teoria utilizada pela Constituição Federal de 88, com todas as características que a gente elencou ali. Terminando essa sequência, vamos partir para outros assuntos. O importante é você pegar o seu vídeo, pegar o seu PDF, conferir direitinho e não esquecer resolução de exercícios, que é o ponto fundamental de qualquer preparação de concurso público. Forte abraço, fica com Deus, é o Alfa na tua vida, presente na tua vida em todos os momentos, nos bons e nos ruins. E lembre-se, você não estuda para passar em um concurso, você se esforça bastante até chegar ao concurso da tua vida. Forte abraço, fica com Deus e alô você!